Opa, que legal ter você aqui comigo nesse vídeo, fico muito feliz, porque isso significa que você está procurando qualificação para fazer da sua empresa uma empresa melhor, uma empresa mais fiscalmente eficiente e com isso pagar menos impostos e correr menos riscos de ser multado. Então olha só, o tema desse vídeo é muito interessante. Aliás, antes disso, eu sou Everton Patrício da Império Software da Empreender de Verdade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema desse vídeo é muito interessante, olha só. Enviar o SPED para o contador, contadora, em cima da hora. Tem algum problema? Então, antes de qualquer coisa, ambientando você, o que é o SPED? O SPED, principalmente o SPED fiscal, que é o nosso tema aqui desse vídeo, deixa eu colocar aqui, SPED fiscal para o contador, contadora, é o apelido que foi dado para a EFD, a Escrituração Fiscal Digital, ICMS e IPI. E esse é um relatório muito importante porque ele contém todas as suas entradas e todas as suas saídas dentro do período de 30 dias, dentro do período de um mês. E é muito importante você ter o completo cuidado em cima das informações que vão desse arquivo para o escritório de contabilidade, porque qualquer erro nesse arquivo aqui pode se converter em multas. E toda informação do imposto que você paga em duplicidade também está nesse arquivo aqui. Então, eu já faço uma provocação bem interessante. Talvez não seja interessante você nem somente ter todo o cuidado do mundo em cima desse arquivo, mas você entender qual é a sua estrutura, entender como estão dispostas as suas informações, como estão organizadas as suas informações, para a partir de então você fazer uma espécie de uma revisão em cima desse arquivo para só posteriormente você enviar para o seu escritório de contabilidade. Bom, mas antes de eu continuar falando aqui nesse primeiro tópico, vamos lá pular logo para o segundo tópico. Ida e volta, trajeto natural do SPED. Então, essa questão de você enviar o SPED apenas uma vez é muito raro, muito raro. Veja, se o SPED ele contém todas as entradas e todas as saídas, e se no SPED se durante o processo de entrada você vez por outra comete erros, então o natural é de o contador ou a contadora, é de o escritório de contabilidade identificar essas falhas nesse arquivo quando recebe da sua empresa. E ao identificar essas falhas, ele informa a você, empresário, para que você possa conferir. Então vamos lá, contador. Escritório de contabilidade recebe o arquivo, depois escritório de contabilidade confere as informações do arquivo. Terceiro, escritório de contabilidade comunica à empresa os erros encontrados, geralmente com passo a passo das possíveis correções. Quarto, empresa efetua correção nas informações das notas fiscais ou demais informações, porque pode ser informação, pode ser erro de informação no cadastro de produtos também, pode ser algum erro de informação no cadastro de clientes, de fornecedores, então não necessariamente é somente na questão das notas fiscais de lançamento. Então a empresa gera novamente o arquivo, envia para o escritório de contabilidade,
que verifica, que faz novamente todo o processo até resolver todos os problemas. Então, o que eu quero deixar claro para você aqui nesse vídeo é que, veja, logo no início do SPED, da obrigatoriedade do SPED, a quantidade de erros que eram encontrados era muito grande, muitos eram os erros, era erro no cadastro de clientes, erro de falta de endereço, era erro no cadastro de produtos, era erro no lançamento das notas fiscais. E isso acontecia porque as empresas até então não estavam habituadas a colocar as informações corretamente. Veja só, a gente vem conversado, inclusive eu até disse para você há pouco tempo aqui nesse vídeo, que quando uma informação não está correta, isso geralmente se reflete no pagamento duplicado de impostos ou no pagamento de multas. Porque quanto mais erros existem, mais você chama a atenção do fisco. Quanto mais você chama a atenção do fisco, mais você aumenta as possibilidades de ser fiscalizado. E se você for fiscalizado, o fisco ele vai encontrar esses erros que chamaram a atenção dele e diversos outros erros. Então, geralmente é um problema muito grande quando sua empresa passa por um processo de fiscalização. Geralmente, certo? Então vamos lá. O que acontece? Antigamente, se as empresas elas não tinham o hábito de colocar, de registrar essas informações corretamente, isso significa dizer que antigamente era muito comum as empresas ou pagarem impostos em duplicidade ou as empresas pagarem multas. E de fato isso era muito comum. Só que era mais perceptível para o lado das multas. Vez ou outra, eu conheço a empresa que vez ou outra passava por processo de fiscalização, né? No entanto, por que eu tô falando isso aqui para você? Por que eu estou dizendo que logo no início, quando o SPED ele foi criado, começou a ser exigido por parte das empresas, tinha muito erro e hoje em dia a quantidade de erro diminuiu, no contexto geral, a quantidade de erro diminuiu consideravelmente. E se diminuiu consideravelmente, por que eu estou falando isso aqui para você? Por que eu estou compartilhando essa informação com você? Simplesmente porque existe uma frase muito interessante que diz assim: o futuro não chega ao mesmo tempo em todos os lugares. Olha só, o futuro não chega ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso significa dizer que se na época em que o SPED começou a ser exigido das empresas, o SPED fiscal começou a ser exigido das empresas, as empresas elas erravam muito e isso se refletia muito no pagamento duplicado de impostos e muito na possibilidade de você ser multado. E se existem lugares onde o futuro demora a chegar, existem empresas ou até mesmo cidades ou regiões nas quais esses mesmos erros que eram cometidos lá no início do lançamento do SPED ou no início da obrigatoriedade do SPED, esses erros eles ainda são cometidos hoje em muitas empresas. Em muitas empresas. E quer você acredite ou não, ainda existem muitas empresas hoje que sequer fazem um lançamento das suas notas fiscais de entrada. Eu já vi supermercados, veja o quão é difícil você manter um controle em um supermercado que possui uma grande variedade de produtos. Eu já vi supermercados que nunca deram entrada em uma nota fiscal. Eu não vou dizer na vida, talvez eu possa dizer apenas como gíria, né? Mas que pelo menos no software dessa empresa nunca tinha uma nota fiscal, não tinha nenhum registro de nota fiscal de entrada gravado. Mas se você fosse para os produtos e fosse analisar as quantidades, tinha lá 100 mil, menos 100 mil, aliás,
menos 200 mil, menos 300 mil de quantidade de cada um, ou seja, a empresa simplesmente ia lá no cadastro de produtos, cadastrava o produto e começava a vender, a dar saída, dar saída, dar saída. Isso é um problema muito grande. Porque se é com base na nota fiscal de compra que você consegue identificar qual a tributação que foi utilizada e você consegue saber qual tributação você deve colocar para a venda da mercadoria, se, por exemplo, você pagou PIS e COFINS monofásico, ou seja, você pagou na compra o PIS e o COFINS, e você não configurar como deve ser o PIS e o COFINS na venda, se você, por exemplo, pagou na compra, você não precisa pagar na venda. Se você não configurar isso, você vai pagar duas vezes. Né? Então veja, se você não dá entrada, se você não registra as entradas da sua mercadoria, você não consegue identificar os dados que devem ter na sua mercadoria, nos seus produtos, aliás. E eu falei um exemplo simples, um exemplo prático. Vamos para outro exemplo aqui. Como é o cadastro do NCM? Como é que fica o CST? Como é que fica o CFOP desses produtos? Se você não se baseia nas entradas. É complicado, não é verdade? Então veja, é importante que você entenda, que você preste atenção, que você absorva esses conhecimentos que eu estou te passando aqui e que você sempre compare o que eu falo aqui com a sua empresa. Como é que está a realidade da sua empresa? Será que sua empresa está organizada ou será que sua empresa não está muito organizada? Será que sua empresa está cometendo muitos ou poucos erros quando você registra uma nota fiscal de entrada? Quando você efetua uma venda, será que você está pagando muito ou pouco impostos em duplicidade? Veja que eu nem perguntei, será que você está pagando impostos em duplicidade? Já é uma coisa a você pensar aí. Eu perguntei, será que você está pagando muito ou pouco? Que diz respeito a impostos em duplicidade, né? Bom, vamos lá pular para o próximo tópico, que é serviço prestado por muitos escritórios de contabilidade. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui é essencial você levar em consideração, principalmente pelo fato de que existem muitas empresas que dizem assim, eu não vou me preocupar com isso não, negócio de dar entrada em nota fiscal, isso é coisa de contador, eu já pago um contador para isso. O problema é que existem muitos escritórios de contabilidade que não prestam um serviço de qualidade. E se você ainda está nesse tempo aqui de não se atentar para as informações corretas da sua empresa, e você tem um escritório de contabilidade que não está nem aí, que simplesmente pega os seus arquivos, faz uma checagenzinha lá por cima e envia para o fisco, e é complicado, é muito complicado. É complicado porque esses erros, eles vão chegar no fisco inevitavelmente. Muitos dos erros que poderiam ser barrados na contabilidade, eles chegam no fisco, eles chegam até o fisco, inevitavelmente. E que é um cenário impactante, vamos lá. A informação que chega até o fisco, vinda da empresa de você, é uma, né? Aí aqui, a informação que chega até o fisco, vinda do escritório de contabilidade, é outra. E olha que interessante. A informação que chega até o fisco, vinda da declaração
do imposto de renda é outra. Então veja, existem muito mais fontes que o fisco pode utilizar para cruzar suas informações. Essas aqui são apenas algumas delas. Apenas algumas delas. E isso acontece muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. E eu vou fazer uma simples pergunta para você aqui nesse momento. Quantas vezes você já se atentou para tentar comparar as informações que estão a respeito da sua empresa, que estão no escritório de contabilidade, com as informações que estão no seu software, com as informações que chegam até o fisco a partir do imposto de renda? Isso pode ser chamado de cruzamento. E como a gente está falando principalmente da parte fiscal, a gente pode chamar inicialmente aqui de cruzamento fiscal, né? Então, será que o quanto que os seus fornecedores dizem que vendem para você? Será que de fato é a mesma informação que chega no seu software? E essa informação que está no seu software, será que ela chega da mesma forma para o escritório de contabilidade? Será que o cadastro dos seus produtos é exatamente o mesmo? Tanto no seu software, tanto no seu sistema, quanto no sistema do escritório de contabilidade? Será que algum dia você parou para comparar essas informações? Será que algum dia você parou para dizer, ei, código 1 aqui no meu sistema, no meu software, é produto tal. Esse mesmo código 1 aí no seu software, que produto é? Esse produto aqui de código 1, eu já vi que as descrições estão iguais. Está batendo aqui no meu software, tá ok, aí no seu software é a mesma, ok. Vamos para a tributação. Como é que está o CST desse produto? Como é que está o CSOSN? Como é que está o CST de IPI? Como é que está o CST de PIS? Como é que está o CST de COFINS? Como é que está o NCM? Se eu já falei, então eu repito. Como é que está o NCM? Como é que está o CEST desse produto? Como é que está o código de barras desse produto? Né? É importante você fazer isso. É absolutamente importante. Eu já vi casos em que o cadastro de produtos que estava no escritório de contabilidade era um. O cadastro de produtos que estava na empresa era outro, completamente diferente. O produto de código 100, por exemplo, no cliente, na empresa, era um sabonete, enquanto que o mesmo código no escritório de contabilidade era um ferro de passar roupa, um liquidificador. São produtos diferentes, de naturezas diferentes, de preços diferentes, com tributações diferentes. Isso é mais um ponto que você faz, que você entrega para o fisco, que você chama, mais uma forma que você utiliza para chamar a atenção do fisco, né? Como diria um conhecido meu, é mais uma forma de você criar provas contra si mesmo para que o fisco futuramente venha multar você. Na verdade, é importante que você entenda que todos somos seres humanos. E, por exemplo, muitas empresas, elas deixam para enviar as informações do SPED em cima da hora, né? Ou então elas simplesmente não cuidam das informações. Ah, não, o contador mandou gerar um arquivo, gera esse arquivo aí, ei, menino. Aí fala com a pessoa que utiliza o software, ei, gera o arquivo aí, tu já mandou o arquivo para o contador? Já mandei, pronto. Ah, beleza, show de bola. É engraçado que tem muitos contadores, muitos escritórios de contabilidade, que é a mesma coisa. Eita, eu fui mandar aqui, testa a ocorrência de erros, é na importação do arquivo e no envio. Né? Eita, ainda não consegui enviar, aconteceu algum problema aqui, vamos ver o que é que tá dando problema. Não, já consegui enviar, pronto, show de bola, tranquilo. Isso é empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né? E é importante que você entenda que todos nós somos seres humanos. Eu já vi também da mesma forma muitas empresas que mandaram o arquivo do SPED em cima da hora,
E esse arquivo, quando chegou no escritório de contabilidade, o coitado do contador já estava em cima da hora, e ainda estava corrigindo erros, e já era o último dia para ser enviado, e ele tinha compromisso à noite. Então você tem que entender que quando esses arquivos eles chegam no escritório de contabilidade, esse arquivo ele vai passar por uma vistoria, por uma análise, onde serão identificados vários erros, e o contador vai retornar para você, como a gente desenhou aqui bonitinho, nessas fases aqui. E se tiver algum erro, quem tem que corrigir é você. Uma outra fonte de ocorrência em que a informação que está na empresa é uma e a informação que está no escritório de contabilidade é outra, é justamente essa. Você enviar o arquivo em cima da hora para o escritório de contabilidade, o escritório de contabilidade, para poder tentar corrigir o mais rápido possível, ele corta esse caminho aqui de enviar para a empresa corrigir e gerar o arquivo novamente, devolver. Quando o contador ou quando a contadora domina o layout do SPED, ele mesmo entra lá no SPED e corrige esses dados no SPED para adiantar o trabalho e manda com essas informações corretas, que foram corrigidas à mão, mas que na sua empresa ainda não estão corrigidas, mas que na sua empresa ainda estão incorretas. Então, as informações no que diz respeito à sua empresa chegarão no fisco de uma forma, através do escritório de contabilidade, e chegarão até o fisco de outra forma, através da sua empresa. Veja que a mesma fonte de informação do mesmo produto chega com informações diferentes lá no fisco. E isso é um problema gigantesco. Isso é um problema absolutamente gigantesco. Então, pergunto a você nesse momento, como é que você está fazendo no que diz respeito à geração de arquivos para o seu escritório de contabilidade? Seja o arquivo do SPED, ou seja mesmo o arquivo de inventário. Você está levando em consideração, veja bem, eu não estou dizendo aqui que é para você levar em consideração, você entender que todo mundo pode errar, e você aceitar todo tipo de erro porque é assim mesmo, porque a gente erra. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que levar em consideração os fatores humanos. Você tem que levar em consideração a possibilidade que os seres humanos podem errar. E quando você entende isso, você consegue tomar medidas para reduzir esses erros que surgem por conta desses fatores humanos, por conta de pressa do contador. Às vezes o contador está num dia que está meio estressado, a contadora está meio estressada. Então, se você mandar antecipadamente, o contador ou a contadora já não vai pegar o seu arquivo para corrigir, já vai fazer outras coisas que demandam menos atenção. Então, quando você leva em consideração os fatores humanos, você consegue se precaver para que você possa reduzir a possibilidade de ocorrências desses erros ou de erros causados por fatores humanos. Eu já te disse, eu já disse aqui em outros vídeos, em outros momentos, que eu já vi empresa ser fiscalizada apenas por conta de um erro de digitação no escritório de contabilidade. Um erro de digitação no escritório de contabilidade. Isso ainda era a época em que o inventário não era enviado através do SPED, né? E por conta disso, enviava-se através de outros softwares que não vem a gente comentar aqui, para não nos estendermos demasiadamente, mas as empresas elas imprimiam todo o seu estoque. Esse estoque, essa folha impressa, ela era armazenada na própria empresa, posteriormente passou a ser enviada para o escritório de contabilidade para que alguém do escritório digitasse essas informações para ser enviada em um software. E no processo de digitação dessas informações, a pessoa foi lá e colocou 1 ou 2 zeros a mais. Então veja, a informação ela foi muito alterada para o fisco, o que chamou de imediato a atenção e disse, não, algum erro deve ter.
Por que então que eles não identificaram que foi simplesmente um erro no inventário? Porque na época não existia o SPED ainda, ou não estava em operação. Então era muito mais difícil para o fisco identificar que de fato foi um erro de digitação. Era muito mais fácil para ele entender que de fato foi um erro na empresa, um erro que resultou na falta de recolhimento de impostos. Foi uma sonegação. Como é que o fisco espera que o seu inventário dê, por exemplo, 10 mil e você diz que tem 100 mil? Né? Então, assim, é complicado. A má prática da retificação e a atenção que você chama. Então aqui é muito importante a gente levar em consideração também esse fator, porque eu já vi situações onde o contador diz: eu já estou aqui no final do dia, é sexta-feira, hoje é o último dia para enviar esse arquivo, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar logo de imediato esse arquivo e depois a gente faz as devidas correções. Aí o que acontece? Ele manda esse arquivo para depois corrigir. Isso inclusive se caracteriza como uma fraude, né? É muito importante você levar isso em consideração. Isso se caracteriza como lei contra a ordem tributária. Só que a amenização, há o fator que ameniza, da data da retificação, muitos desses contadores, desses profissionais diziam assim: é sexta-feira, eu vou enviar o arquivo hoje, para segunda-feira eu retificar. Segunda-feira eu verifico os outros erros e eu corrijo. E muitas vezes isso acabava se tornando um hábito. Por quê? Porque passa a ser hábito da empresa enviar o arquivo em atraso ou em cima da hora. Passa a ser hábito do escritório de contabilidade pegar essa escrituração fiscal digital em cima da hora para corrigir. Muitas vezes ela deixa para corrigir na outra semana, manda um arquivo completamente em branco, para na outra semana fazer a retificação. Veja, uma coisa é você retificar um relatório que você entregou para o fisco uma vez perdida, outra vez. Outra coisa completamente diferente é você, todos os meses que você for enviar relatórios para o fisco, você enviar e você retificar. Você envia e você retifica. Você envia e você retifica. Tá na cara que você está fazendo isso para mascarar alguma coisa ou que pelo menos tem uma grande falta de organização na sua empresa. Uma grande falta de organização na sua empresa, e onde há falta de organização, há provavelmente sonegação fiscal. Vamos lá dar uma olhadinha para ver o que a gente acha? Né? Então é importante você entender que quanto mais erros você comete, quanto mais você sai do script, mais você chama a atenção do fisco. E essa questão da retificação é uma prática muito ruim, é uma prática muito complicada que acaba chamando desnecessariamente a atenção do fisco. Né? Então é isso, eu espero que você tenha entendido essa questão do SPED, de enviar o SPED para contador, para contador em cima da hora. Eu espero que você tenha observado os problemas, eu espero mais ainda que você consiga imaginar possibilidades de soluções para que você consiga não somente enviar na hora o arquivo, mas para que você consiga fazer uma análise antes mesmo de enviar para o seu escritório de contabilidade. Muitas empresas dizem que talvez não tenham até condições de fazer essa análise porque não sabem muita contabilidade, porque não conversam muito com o contador, mas isso a gente vai resolvendo com o tempo. Se inscreva aqui no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais, que a gente frequentemente está compartilhando conteúdo para ajudar você nesse sentido. Então fica aqui junto com a gente, não perca nenhum vídeo e a gente se vê na próxima, combinado? Até lá então, tchau, tchau.